Eita, nós! Vamos entrar agora nesse bloco quarto, em um tema extremamente quente, polêmico, palpitante para a família matrimonializada, mas não apenas para a família matrimonializada, como também para todo o direito de família. Vou fazer o recorte da nossa aula, família matrimonializada. O tema envolve a possibilidade ou não de dois ou mais casamentos. Eu preciso dividir para você primeiro uma realidade posta, aquilo que é hoje, por força da legislação em vigor, e eu preciso depois convidá-lo a uma reflexão crítica a respeito disso e dar a minha opinião na sequência, né? Para que a gente possa construir uma ideia ou pelo menos um ponto de partida reflexivo. O direito brasileiro ainda trabalha, e eu digo ainda, apenas para transmitir uma ideia de que isso pode vir a ser superado, como pode vir a não ser superado, a história dirá, mas o direito brasileiro ainda trabalha com o princípio da monogamia. Gostando ou não você disso, gostando ou não eu disto, gostando ou não algumas pessoas disto, a monogamia ela ainda é vista como uma norma jurídica. Uma norma jurídica de natureza principiológica e que se apresenta ao longo da legislação brasileira também mediante outras normas regras. Outras normas regras. Se você, por exemplo, vai aos impedimentos matrimoniais lá no Código Civil, no artigo 1521, acho que inciso 6º, se a memória não me falha, 4º ou 6º, lá está afirmado que não podem casar as pessoas já casadas. Pessoas já casadas não podem casar. Pessoas já casadas não podem casar. São proibidas de casar. Percebeu? Pessoas já casadas são proibidas de casar. Pessoas já casadas não podem casar. É um impedimento matrimonial. A consequência seria a nulidade do casamento. Você tem uma norma regra aí que se dirige para a questão da monogamia. Se você vai ao Código Penal Brasileiro, no artigo 235, contra a minha vontade ou com a minha vontade, pouco importa. No artigo 235 do Código Penal Brasileiro, se diz que bigamia é crime punido com prisão. Bigamia é crime. Então, com todo respeito a quem ainda acha que a monogamia não tem característica normativa, eu me perguntaria, e o que fazer então com os impedimentos matrimoniais, o impedimento matrimonial que eu acabei de lhe apresentar e com o artigo do Código Penal? Seriam inconstitucionais? Qual tribunal superior do país decretou a inconstitucionalidade desses dispositivos? Porque os dispositivos eles gozam do atributo da presunção de constitucionalidade, até que o órgão máximo do nosso país declare a inconstitucionalidade deles, com eficácia erga omnes, ou algum magistrado, em caso concreto, declara a inconstitucionalidade em controle lá de um processo individual, etc. Então, fora dessas situações, como é que se sustenta a inconstitucionalidade pragmaticamente falando? Lembre-se, eu lhe dizia que a gente começa o nosso bate-papo com a realidade que é imposta, e não com a sua vontade ou a minha vontade, ou o nosso desejo, ou o nosso modo de ver o mundo, etc. Não, pela realidade que se impõe. As normas produzidas, elas passam por uma verificação de constitucionalidade. Elas passam por uma comissão de Constituição e Justiça. As normas produzidas e em vigor gozam do atributo da presunção de constitucionalidade e gozam de eficácia jurídica, até que um órgão de jurisdição as retire do mundo jurídico. Então, com todo respeito
Há quem diz que essas leis são inconstitucionais seriam inconstitucionais por conta de uma opinião doutrinária. E doutrinador é alguém que pensa e opina, mas não tem força pública para impor decisões. Não são decisores, nem tem força pública para legislar, né? Então, hoje, a realidade que é posta é uma realidade de monogamia. E se essa realidade de monogamia é juridicamente posta hoje, significa dizer que o concubinato consentido, ou seja, a existência simultânea de duas ou mais famílias, de arranjos familiares compostos simultaneamente por situações poligâmicas, um homem com várias mulheres, ou poliândricas, uma mulher com vários homens, essas situações jurídicas elas não são, digamos assim, aceitas pelo ordenamento jurídico brasileiro. Significa dizer, na prática, que a segunda, a terceira e a quarta ou as demais relações posteriores à primeira relação que ainda existe e sem que tenha nessa primeira relação separação de fato, as seguintes relações são consideradas relações ilegais. São tecnicamente qualificadas como concubinato. Mas, professor Roberto, eu vi no Fantástico, eu vi na televisão um homem com duas mulheres fazendo um registro disso em um cartório no interior do país. Roberto, eu conheço um caso de pessoas que vivem assim. Eu conheço o caso de pessoas que fumam maconha. Eu conheço o caso de pessoas que dirigem vendo o celular. Eu conheço casos de pessoas que se comportam conforme o direito e de pessoas que se comportam contrário ao direito posto. Eu não as julgo, porque julgar, como diria Calamadrei, é usurpar a função divina. Eu não tenho essa capacidade. Eu opino, eu sou advogado, eu escrevo, eu sou professor. Não julgo ninguém. Cada um é senhor do seu destino. Mas eu posso dar um prognóstico jurídico pela realidade posta a um cliente que me vem ou a um aluno que me procura contando isso. Eu vou dizer, olha, há uma chance muito grande desse segundo arranjo familiar se dar mal, desse segundo cônjuge não ser considerado cônjuge pela justiça. E não sendo cônjuge, será concubino, eu gostando ou não disso. E sendo concubino, não será família, porque concubinato não é família. E se não é família, não tem direito de família, não tem direito sucessório. Não vai poder pedir alimentos, não vai poder pedir herança, não vai ter os direitos civis protegidos. Tá. Roberto, eu entendi. Mas vamos mergulhar mais a fundo nisso? Se eu quisesse construir uma tese jurídica contrária a essa realidade posta, qual a tese jurídica que eu poderia construir? Me parece que a tese jurídica mais razoável seria você trabalhar com a ponderação entre esse princípio da monogamia e o princípio da socioafetividade. Seria você não negar o princípio da monogamia, não dá para negar essa realidade, não dá para negar a internet também, não dá para negar a tecnologia, mas não dá para negar a monogamia. É um princípio, está lá posto. Mas seria você não negá-lo, mas reconhecê-la como um princípio. E afirmar que ao lado desse princípio existe um outro princípio, existem vários outros princípios também, entre os quais o princípio da socioafetividade. E que, em um caso concreto, você talvez precise trabalhar com a técnica da ponderação para mitigar a monogamia e prestigiar a socioafetividade.
e, com isso, reconhecer famílias plurais, famílias plurimas. Você poderia também mitigar a monogamia pelo princípio da autonomia privada. Você poderia mitigar a monogamia pelo princípio da intervenção mínima do Estado nas relações particulares. Então, é muito interessante se pensar sobre a possibilidade de ponderar o princípio da monogamia com os princípios da socioafetividade, da autonomia privada e da intervenção mínima do Estado nas relações privadas para dizer o seguinte: se direitos e garantias fundamentais não estão sendo agredidos, então se deve afastar o princípio da monogamia e reconhecer a pluralidade familiar ou o poliamorismo. Eu adoro essa expressão poliamorismo porque ela é uma construção, ela não existe, ela é um neologismo, é uma palavra nova. É composta de um radical grego e um radical romano. Polis é grego, amores, né, é romano. Poliamorismo é quando você tem mais de um amor ou mais de uma relação. Quem sou eu para julgar quem ama demais, né? Quem sou eu para julgar? Eu fico apenas curioso com a audiência de divórcio, porque se você tem três maridos e uma mulher, vocês vão ter 4 partes e provavelmente 4 advogados, vocês vão ter 8 pessoas em mesa de audiência, mais um membro de Ministério Público se tiver criança, vai dar 9, mais um magistrado vai dar 10, é quase um multirão. Mas são as contemporaneidades, né? São os desafios da modernidade ou da contemporaneidade. Então, isso vai ser uma invalidade ou não, a depender desse tipo de tese que você desenvolva. Eu não conheço tribunal que tenha ainda desenvolvido essa tese, mas da ponderação com todos esses valores. Mas, enfim, fica aí a sua reflexão. Quem sabe redige um ensaio, né? Ou algo, uma mensagem, um paper sobre isso. Bom, o casamento homoafetivo já é um tema mais leve, porque ele já é um tema que foi construído pela jurisprudência. Eu trago aqui um julgado relativamente antigo, do TJ do Rio Grande do Sul, de 2012, mas é um tema que está pacificado. Casamento homoafetivo. O Supremo Tribunal Federal, na época, lembra do ministro Luiz Roberto Barroso? Quando ele era procurador do Estado do Rio de Janeiro, ele fez a sustentação oral da ADPF 132, que foi a ADPF que equiparou a união homoafetiva ao casamento. Foi uma virada jurisprudencial bem importante. Eu trago até essa ADPF aqui, né, como material complementar. Na época, a Procuradoria-Geral da República ajuizou a ADI 4277, que foi apensada, foram anexadas para preocupada lá da DPF não ser conhecida por uma questão processual, então a Procuradoria-Geral da República ajuizou um ADI. Eu tenho também no STJ, eu trago aqui esse RESP do Rio Grande do Sul, o STJ reconhecendo uma possibilidade do casamento entre pessoas do mesmo sexo, tá? Um julgado de 2011. Então perceba, desde 2011, o STF e o STJ já admitem não apenas a união estável equiparada, a união homoafetiva equiparada à união estável, mas o STJ admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então já é uma jurisprudência aí, eu ousaria dizer, de quase 10 anos. Então, não é mais um problema nas famílias matrimonializadas, o que demonstra que a família matrimonializada, que antes era heterossexualizada, hoje ela não é mais heterossexualizada, ela pode ser homossexualizada, por exemplo. A gente tem um outro desafio em nível de pós-graduação, em nível de intelectual, que gira em torno da figura ou da pessoa humana transexual. A gente tem alguns julgados, alguns informativos, não é? Do transexual. A gente tem resolução do CNJ sobre o transexual, a gente tem informativos do STJ
relativos ao transexual, e você tem aqui um desafio grande de desenvolver uma necessidade de harmonizar o direito à privacidade que o transexual que fez a mutação registral, ou que fez até a cirurgia, ou que não fez a cirurgia, mas que é transexual, o direito que ele tem de não dizer a ninguém que se submeteu a isso, uma intimidade, de um lado, e por outro lado, o dever de informação e de lealdade que se deve ter para o consorte. Então, como é que eu pondero isso? Como é que eu pondero isso? Bom, se é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo, então é possível que o transexual case com qualquer pessoa. Nada demais. Mas perceba o desafio. O STF reconhece ao transexual preservação da sua vida privada, seja no que diz respeito ao sigilo, ao segredo, seja no que diz respeito à intimidade. O transexual tem a proteção à intimidade. Tanto que, por decisão da Suprema Corte, é proibido ao registrador, salvo quando o próprio transexual requerer, ou por ordem judicial, é proibido ao registrador inserir na certidão que houve a mudança no registro da orientação sexual, do gênero, digamos assim. É proibido. E essa informação ela é interna do cartório e ela fica sob sigilo. Sob sigilo. Então imagine que eu seja transexual. Eu tenho direito a preservar a minha vida privada. Confere? Mas imagine que eu resolva casar com João. Teria eu o dever de informar João? Parece-me que sim. Parece-me que sim, juridicamente falando. Não como um sentimento de ética apenas, apesar da eticidade ser um valor e um princípio. Eu entendo a dificuldade do transexual a esse respeito, né? Quer dizer, eu entendo um pouco, porque só quem vive na pele esse desafio deve realmente ter a exata dimensão desse desafio. Perceba, a transexualidade já foi, pasmem, caracterizada como um CID, como uma doença, não é? Ela constitui ainda doença. Será que ela constituiria doença? CID-F 64.0, desejo de viver e ser aceito como um membro do sexo oposto. Vou deixar essa reflexão aqui para você e a gente vai voltar no próximo bloco em cima dela. Reflexão extremamente polêmica, tá? Tô te esperando.